Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Este é o 8º capítulo do nosso videolivro de matemática do 3º ano do ensino médio. Espero que os senhores aprendam muito com nossos videolivros. Por favor, senhores, se inscrevam no nosso canal, porque isso ajuda o canal a crescer. E quando se inscreverem, clique no sininho para os senhores receberem notificações dos próximos vídeos que nós vamos postar. Senhores, espero que aprendam muito e que tenham bons estudos. Agora a gente vai estudar posições relativas de duas retas num plano. Retas paralelas, por exemplo, sendo o α1 a inclinação da reta R e α2 a inclinação da reta S, temos que M1 é igual a M2 se somente se tangente de α for igual a tangente de α2. Assim, α1 é igual a α2. Se α1 é igual a α2, estão entre o ângulo de 0 e 180 graus. Muito bem. Se as inclinações são iguais, as retas, então, são paralelas. Então, nós vamos dizer a seguinte definição. Se o ângulo que a reta R faz com o eixo do Y, do X, for igual ao ângulo que a reta S faz com o eixo do X, essas retas são consideradas, são chamadas de retas paralelas. No nosso caso, nós temos o primeiro exemplo, α1, α2, menor que 90, e α2 e α1 maior que 90 no desenho seguinte. α1 igual a α2, tangente de α1 igual a tangente de α2, M1, que é chamado de coeficiente angular, é igual a M2, então a reta R é paralela à reta S. Duas retas distintas e não verticais, R e S, são paralelas, se somente se seus coeficientes angulares são iguais, M1 igual a M2. Esclarecido isso, vejamos agora o que é uma reta concorrente, duas retas do mesmo plano, com coeficientes angulares diferentes, não são paralelas, pois logo são concorrentes. Porque nós vimos, se o coeficiente angular for igual, são paralelas. Se não for, elas são concorrentes, que é o caso do nosso exemplo da nossa reta R e S, no nosso caso aqui. Os coeficientes angulares são totalmente diferentes. Você pode ver que α2 é diferente de α1, tanto num exemplo como no outro, ok, senhores? Se elas são diferentes, essas retas são concorrentes. Então, para que duas retas sejam concorrentes, o coeficiente angular M1 de uma tem que ser diferente do coeficiente angular do outro. Se for igual, essas retas são paralelas. Tranquilo? Então, vamos para frente, que agora a gente vai descrever a interseção de duas retas. A figura mostra que duas retas ES do mesmo plano que se interceptam no ponto A, B. Ó, primeira coisa que a gente já pode concluir aí, né? O coeficiente angular é diferente, porque elas são concorrentes. Muito bem. Como o P pertence às duas retas, deve satisfazer mutuamente as equações dessas duas retas. É isso que nós estamos dizendo. Se elas são concorrentes, o P pertence às duas retas. Beleza. Os coeficientes angulares são diferentes, mas tem um ponto comum, o ponto A e o ponto B. Tranquilo? Raciocínio lógico, né? Logo, para determiná-la, basta resolver o sistema formado pelas equações de duas retas. Então, para a gente achar o ponto P, a gente monta um sisteminha de equação do primeiro grau, que nós estudamos lá no 7º ano, 8º ano, foi no 7º ano ou 8º. No videolivro desse canal tem isso aí. A gente faz a interseção das duas equações da reta, vai achar o valor de x e y, aí a gente vai ter o ponto P, que é o ponto de interseção. O sistema é possível determinado? O único ponto comum. Duas retas são concorrentes. Beleza, então, duas retas são concorrentes, o sistema é possível determinar. O sistema é possível em determinados infinitos pontos, quando as retas são coincidentes. Uma reta for igual a outra, vai ter infinitos pontos e elas são todos coincidentes. Sistema impossível, se nenhum ponto, as retas são paralelas. Então, com a reta paralela no sistema, você não acha ponto de encontro, porque elas não vão encontrar nunca, né? Não vai haver a interseção entre essas retas. Vamos ver exercício, que exercício que ajuda a gente a entender tudo. Diante de todo esse entendimento, não esqueçam, para ser paralela, M tem que ser igual. Para ser coincidente, M tem que ser diferente. Exercício, então, para poder esquentar. Determina as coordenadas do ponto P da interseção de reta R e S das equações
3x mais 2y menos 7 igual a zero, x menos 2y menos 9, respectivamente. Olha, temos duas equações. Para mim achar o ponto de interseção, eu vou resolver o sistema, porque todas as duas equações da reta, a equação da reta é uma equação do primeiro grau. Vamos fazer um sistema de equação do primeiro grau com duas variáveis. Então está lá 3x mais 2y menos 7 igual a zero, que é a primeira reta, x menos 2y menos 9 igual a zero, que é a outra reta. Fazendo a interseção entre elas, resolvendo o sistema, vou achar o valor de x e de y, que satisfaça as duas equações ao mesmo tempo. 3x, resolvendo ali agora, eu posso somar, somando ali, vai anular o y, 2x mais 2y vai dar zero, vai até 4x menos 16 igual a zero, 4x é igual a 16, x é 4. Eu coloco o 4, substituo em qualquer uma das equações e vou achar o valor de y. Né? Então, temos aí que 2x menos 2y menos 9 igual a zero, no lugar de x eu coloco o 4, né? Então, foi isso que aconteceu, menos 2y é igual a 5, 2y é igual a menos 5, y é igual a menos 5,5. Então, o ponto de interseção dessas duas retas é o ponto P4, que é x, e menos 5, que é o y. Qual é a posição da reta R de equação 15x mais 10y igual a zero em relação à reta R da equação 9x igual a 16 menos 1 igual a zero? Né? 9x mais 6y menos 1 igual a zero. Ok, senhores? Vamos resolver? Cálculo do coeficiente angular, né? O coeficiente angular da reta M, a gente vai fazer o quê? Quando a gente precisa saber o coeficiente angular, é exatamente o valor do M, que é o valor que vai do lado do X. Então, a gente vai isolar o Y. Então, vamos achar o valor de Y, deixar o Y isolado. Né? 15x mais 10y é igual a 3, menos 3 igual a zero. Vou passar tudo para o outro lado. Então, vai ficar menos 15x mais 3, né? Igual a y, que é igual a... Aí já fiz, eu passei tudo para cá, ficou exatamente 10y é igual a menos 15 mais 3. Aí passo 10 dividindo. Fica y igual a menos 15 sobre 10 mais 3 sobre 10. Fiz separado para poder achar o m. Simplificando todas as duas frações, vai dar por 5, dá 3 sobre 2, mais 3 sobre 10. Então, deu para descobrir que a setinha está nos mostrando que menos 3 sobre 2 é o valor de m da primeira reta. Então, vou achar o m da segunda, é isolar o y. 9x mais 6y menos 1 igual a zero. 6y é igual a menos x mais 1, que eu passei o 9x para o outro lado. Aí o 6 está multiplicando, vai dividindo. Ficou y igual a menos 9x sobre 6 mais 1 sobre 6. O 9 sobre 6 eu posso simplificar. Y é igual a menos 3x sobre 2 mais 1 sobre 6. Olha lá que incrível! Os m são iguais, m1 é igual a m2, todos os dois deu menos 3,5, então essas retas são paralelas, ok? Então, é isso aí, para ser paralela, m1 tem que ser igual a m2. Se as retas das equações a mais 3x mais 4y menos 5 a 0 e a mais ay mais 1 são paralelas, calcule o valor de a. Então, para ser paralela, a gente já sabe que o m de um tem que ser igual ao m de outro. Correto? Então, vamos fazer isso. Vamos pegar a primeira equação e calcular o m primeiro. Então, eu tenho que fazer o quê? Isolar o y. Então, vai ficar a mais 3x mais 4y menos 5 igual a zero. 4y é igual a menos 3a, que estava somando, foi para lá subtraindo, que multiplicar mais 3x mais 5. Exatamente o 4 está dividindo, multiplicando, vai para a direita dividindo. Então, te isolando o valor de y é igual a menos a mais 3, que multiplica x sobre 4 mais 5 quartos. Eu coloquei separadas as frações para mim poder achar o valor de m. E eu descobri que o m na primeira equação vale menos a mais 3 sobre 4. Muito bem. Agora eu vou pegar e vou na outra equação isolar o y dela também. Né? A mais ay mais 1 é igual a zero. Então, eu vou isolar o y, vou passar o x para o outro lado. Ay é igual a menos x, menos 1. Eu posso dizer agora que o a está multiplicando, vai para o outro mesmo dividindo. Y é igual a menos a x menos x sobre a, menos 1 sobre a. Tranquilo? Agora,
o m da primeira equação deu a mais 3 sobre 4. O m da segunda equação deu menos 1 sobre a, correto? Porque é só tirar o x ali, no lugar do x é 1 sobre a, né? Então eu posso dizer que m1 para ser igual a ma, e sendo a diferente de zero, é óbvio, porque não pode ter zero no denominador. Então vamos fazer, para a reta ser paralela, m1 não tem que ser igual a ma, então qual que é o valor de a para isso acontecer? Menos a mais 3 sobre 4 tem que ser igual a a. Muito bem. Aí tranquilo, né? Então, o a mais 3 sobre 4, se eu somar com 1, que o menos 1 estava subtraído, multipliquei tudo por menos 1, né? A mais 3 sobre 4 é igual a 1 sobre a. Legal? Então, multiplicando por 4 vezes 1, e o a multiplicando por a mais 3, eu vou ter a2 mais 3a igual a 4. Senhores, agora eu tenho que ver que é uma equação de segundo grau. Equação de segundo grau é a2 menos 3a menos 4. Se você resolver, vai dar menos b, mais ou menos raiz quadrada de 25 sobre 2, que vai dar menos 3 mais 5 sobre 2, vai dar 2 sobre 2, que é a igual a 1. E se for menos 3 menos 5, vai dar menos 8 sobre 2, menos 4. Então, a pode ser menos 4 e também pode ser igual a 1. A tem dois valores aí. Então, para que isso aconteça, o que nós fizemos? Achando o m de uma equação, o m da outra, e o m de uma tem que ser igual ao m da outra. Em cada caso, calcule a reta que passa pelo ponto P e é paralela à reta da equação dada. Então, a reta que passa pelo ponto P, na letra A, ela tem que ser paralela a outra equação. Então, vamos calcular o coeficiente regular da equação dada. Então, 8x mais 2y menos 1 igual a zero, eu tenho que isolar o y. Aí eu vou fazer, então, eu vou passar lá esse 8 para o outro lado, ficou 2y menos 8x mais 1, e o 8, menos 8 está exatamente multiplicando, vai para lá dividindo. Então, eu tenho que menos 8, indo para lá dividindo e simplificando tudo, eu vou ter y igual a menos 4x mais meio. Correto? Porque o que acontece? Ficou menos, o 2 está multiplicando o y. Foi para lá dividindo o menos 8. Então, menos 8x dividido por 2 ficou menos 4x. Mais 1 dividido por 2 ficou mais meio. Tranquilo? Passei o menos 8 que estava somando, foi para o outro lado subtraindo. Depois o 2 está multiplicando, foi para lá dividindo. Então, achamos a equação y igual a menos 4x mais meio. Então, já sabemos que o m é menos 4. Então, para a reta ser paralela, a reta de cá, ao ponto, a reta que passa pelo ponto 1 e 2, o m tem que ser igual. Então, o m tem que ser menos 4, porque para ser paralelo tem que ser igual, correto? E aí, o ponto que passa pelo menos 2, eu vou usar a fórmula da equação da reta e a gente vai substituir os pontos no x0 e no y0, colocar a inclinação menos 4, que tem que ser igual, e vamos achar a equação. Então, ficou y menos y0, que é menos 2, é igual a inclinação, que é menos 4, que tem que ser igual, multiplicado por x menos x0. X0 é quanto? Exatamente menos 1, então vai ficar menos 1. Fazendo as continhas, y menos 2 é igual a menos 4x mais 4, que é menos 4x vezes x, e menos vezes menos dá mais, 4 vezes 1, 4. E agora eu vou isolar o y, está menos 2, vai para lá somando, vai ficar y igual a menos 4x mais 6, viu? O coeficiente angular, o m, ficou igual, e a reta é paralela à outra reta. Essa é a condição de paralelismo, tá? M tem que ser igual a M. Para não ser paralela, M tem que ser diferente do outro M. O ponto 4 e 2, y menos 2 igual a zero. A reta y menos 2 é igual a zero. Isso aí já é o outro exercício. É a letra B. Né? Ele pediu para calcular a reta paralela a ele. Presta atenção. Eu tenho um ponto P, 4 e menos 2. Y igual a 2. Isso quer dizer, para qualquer valor que você colocar para x na equação, y vai ser sempre igual a 2. Então, ali no ponto 4 e 2 é o ponto P. Para ser paralela, a paralela ela é o eixo do x, né? Correto? Então, y igual a 2 é igual àquela reta lá. Paralela a ela, é toda reta vai ter o y igual a 2. Então, qualquer ponto do y aí, a reta vai ser paralela, tá bom? Não esqueçam isso.
Quando tiver y igual a 2, todo valor de x, se você der, y vai ser sempre 2. E ela vai ser paralela ao eixo do x. Quando você vê x igual a 2, por exemplo, é paralela ao eixo dos y. Não esqueça isso. A reta procurada passa pelo ponto igual a 2 e é paralela à reta dada. Logo, as coincidências, portanto, a equação procurada é y igual a 2. Legal? Não esqueçam desse detalhe, hein? Esse exemplo foi muito bom. Quando for, é paralela ao eixo, tá? Y igual a 2 é paralelo ao eixo x. X igual a 2, paralelo ao eixo y. P menos 3 e 1 e x igual a 2, e 2x menos 5 mais 7. Então, passa pelo ponto e é paralela. É aquela velha história. Vamos achar o valor de m? Achamos o valor de m ali, isolando o y, m é 2 quintos. E aí o ponto é menos 1 e 3, ficou y menos 3, que multiplica 2 quintos, porque o m tem que ser o mesmo, mais 1. Fazendo as continhas, y é igual a 2x sobre 5 mais 17 sobre 5. Isso aí, senhores, eu não vou ficar entrando em detalhes, que eu já expliquei em exercícios anteriores. E os senhores vão ter que repetir todos os exercícios quantas vezes necessários os senhores acharem para vocês terem um bom entendimento. Em um sistema de eixos cartesianos ortogonais, x mais 3y mais 4 igual a 0, 2x menos 5, y menos 2 igual a 0, são, respectivamente, equações da reta R e S. Determina as coordenadas de interseção de R e de S. É aquilo que eu ensinei para os senhores. Vamos fazer um sisteminha. Estão as duas retas ali, eu vou multiplicar a primeira por menos 2 para me poder isolar o x, que aí eu anulo o x, ficou menos 2x, menos 3, 6y, menos 8, porque eu multiplicando tudo por menos 2, eu não altero a equação e nem a reta. Aí agora eu posso somar, cortei 2x com menos 2x, ficou 6y menos 5y é menos 11y, menos 10 igual a 0. Então eu posso passar y, 11y é igual a 10, y é igual a menos 10 sobre 11. Substituindo na outra equação, 2x menos 5 vezes 10 sobre 11 menos 2, vai dar 22 mais 50 é menos 22, 22x mais 28 igual a 0, 22x é igual a menos 28, passando o 22 para lá, dividindo, vai ser que a menos 28 sobre 22, simplificando, eu tenho menos 14 sobre 11, então a interseção é no ponto menos 10 sobre 11 e x menos 14 sobre 11. Tranquilo? É só fazer o sisteminha. A figura mostra um trapézio ABC, determina a equação da reta suporte da base menor do trapézio. Olha, está aí o ponto. Olha lá, muito fácil, isso aí é só uma questão de interpretação. Nós sabemos que é paralelo. O D é paralelo ao eixo do X. Então, para qualquer valor de X que você colocar ali, Y vai ser 5, porque olha lá, o ponto C não está passando 6 e 5. Tranquilo? Então, olha, isso aí. Y igual a 5 é a equação da reta suporte ali. E não precisa nem discutir, está até a explicação que eu dei. Vamos recortar o trapézio. É um quadrilátero convexo de dois lados paralelos, chamados bases. Pelos dados do problema, são AB, a base menor, e a B, a base maior, e CD, a base menor. Como A e B têm a mesma coordenada, vocês podem ver, 2 e 2, vocês podem ver que todos os dois têm um valor de x igual, que também para qualquer valor de y ali, o x vai ser 2, certo? E também é paralela a B. A relação de eixo que tem também no CD é a mesma coisa. O D lá vai ser, no D a coordenada dele vai ser exatamente o valor 5. Então, qualquer valor que você colocar para x, na equação da reta lá, vai ser y igual a 5. A reta de baixo é y igual a 2. Para qualquer valor de x, y vai ser 2. Portanto, todas as duas são paralelas ao eixo x. Só que uma y vale 2 e a outra y vale 5. É uma questão de interpretação. Escutem a minha explicação e vamos lá para frente. Vamos estudar agora a perpendicularidade de duas retas. Duas retas são perpendiculares quando o ângulo formado entre elas for um ângulo de 90 graus. Muito bem, eu vou mostrar para vocês geometricamente e analiticamente por que M2 é igual a menos 1 sobre M1. Para duas retas, se for perpendicular, uma tem que ser menos
1 sobre o valor do coeficiente angular da outra. Como é que se define pela geometria do triângulo retângulo? APB temos que nós temos dois ângulos ali, duas retas concorrentes e fazendo um ângulo de 90 graus. Então, essas duas retas, tanto S como a reta R, são perpendiculares no ponto P, onde ali tem um ângulo de 90 graus. Nós podemos concluir que o α2 é igual a α1 mais 90. Professor, mas por que é α1, α2 é igual a α1 mais 90? Muito bem. Podemos dizer que a tangente de α2 é igual a tangente de α1 mais 90. Tranquilo? Muito bem. Eu vou dizer para vocês uma coisa muito interessante. Eu vou explicar por que α2 é igual a α1 mais 90. Vamos lá, o gráfico está ali. Vamos provar que α2 é igual a α1 mais 90. Vamos lá. Vamos chamar de θ aquele ângulozinho ali, verde. Tá lá? Tranquilo aí? É a mesma figura que nós vimos lá. Depois eu vou voltar na tela para continuar explicando aos senhores. Muito bem. Se o ângulo θ está ali, não sei quanto que ele vale, não. Ele é θ. Mas eu sei que α1 mais aquele 90 graus está ali, daquele triângulo, mais aquele alfa ali, vale quanto? 180, porque a soma dos três ângulos de um triângulo vale 180 graus. Muito bem. Agora vamos analisar o α2 em relação a θ. Os dois ali não fazem um ângulo de 180 graus, então θ mais α2 vale 180 graus. Então eu posso dizer que θ mais α1 mais 90 é igual a θ mais α2, porque os dois ali não valem 180. Tranquilo? Fomos até aí? Se os dois valem 180, olha lá, θ com θ, um está somando, outro está subtraindo, vai para lá, vai cortar. Então, α2 é igual a α1 mais 90. Então, vamos continuar na nossa perpendicularidade de duas retas. Provei para os senhores. Está no slide seguinte, os senhores podem parar, estudar e ver por que eu provei isso. Mas está provado e agora vamos resolver. Nós dizemos, então, que α2 mais alfa igual a α1 mais 90. A tangente, que é a inclinação da reta, o M é a tangente, é a inclinação da reta, de α2 é igual a tangente de α1 mais α2. Mas a tangente não é seno sobre cosseno? Muito bem, estamos lá no segundo ano, quando nós estudamos trigonometria. Seno de α1 mais 90 é dividido pelo cosseno de α1 mais 90. A soma de dois cossenos é seno de α1 mais 90 é seno de α1 mais cosseno de 90, mais seno de 90 vezes cosseno de α1. Né? É senta cossa, senta cossa. Agora, a cosseno de alfa mais 90 é cossa cossa menos senta senta. Então, é cosseno de alfa vezes 90 graus menos seno de alfa vezes 90 graus. Agora, como seno de 90 é igual a 1 e cosseno de 90 é igual a 0, eu vou colocar esses valores ali. Seno de 90 dá 0, mais cosseno de alfa sobre 0 menos cosseno de alfa. Então, vai ficar cosseno de alfa sobre menos seno de alfa. Isso é igual a menos cotangente de alfa. Cotangente de alfa, 1, é igual a 1 sobre tangente. Cotangente é 1 sobre a tangente. Como o sinal negativo está ali, o sinal não tem nada a ver com essa história. Ele continua lá. Então, cotangente de um ângulo é 1 sobre a tangente dele. Isso está nas relações trigonométricas que nós estudamos no livro 2 e tem vídeo-livro aqui para os senhores ver lá do segundo ano, se quiser conferir essa história. É bom revisar que prova do Enem costuma cair essas relações trigonométricas. Então, provado isso, sabendo que tangente de α2 é igual a M2 e tangente de α1 é igual a M1, temos que M2 é igual a 1 sobre 1 menos M1. Correto? Como M1 e M2 é diferente de zero, então se uma reta S com coeficiente angular M2 é perpendicular a uma reta R com coeficiente angular M1, temos que o outro coeficiente angular da reta perpendicular é igual a 1 menos 1 sobre o coeficiente angular da outra reta. M2 é igual a menos 1 sobre M1. Ok? Isso está demonstrado e provado trigonometricamente falando esta relação.
Então, para duas retas ser perpendicular, o coeficiente de uma tem que ser a menos 1 sobre o coeficiente da outra. Agora vejamos um exercício que a gente pode chegar a essa situação e entendimento disso aí. Determine a equação mediatriz do segmento cujas extremidades são A3, 2 e B, menos 2, menos 4. Aí o que acontece? A resolução. Eu fui construir o gráfico aí para a gente entender o que é uma mediatriz. Vocês lembram lá no triângulo, a mediatriz? Mediatriz é uma reta suposta que passa pelo ponto médio do outro lado. No triângulo, a gente vai calcular a altura, não é isso que a gente fala? Parte do vértice e vai pelo ponto médio do lado oposto. Então, a mediatriz é um segmento é uma reta perpendicular ao segmento no ponto médio dela. Tá? Mediatriz divide ao meio. Então, a mediatriz de um ponto a uma reta, ela vai exatamente fazendo 90 graus no ponto médio do outro lado. Então, não esqueçam dessa relação. Lembram lá da altura do triângulo, aí vocês vão entender. Da altura do triângulo, ela sai do ponto fazendo um ângulo de 90 graus. Legal? Se é mediatriz, ela está ali no... Isso é a altura. A altura não é mediatriz, certo? A mediatriz parte do ponto e vai lá no meio. A altura faz um ângulo de 90 graus. É a mediatriz, como o próprio nome indica, é no meio. Tá bom? Então tá aí a definição. O que a gente faz? A gente aprendeu, a mediatriz, ela tem que passar pelo ponto ali. Então, mas a equação da reta AB, eu não sei qual que é. Eu não sei. Como é que eu calculo a equação? Se eu tenho dois pontos, eu monto ali a matriz, né? X, Y1, coloco os dois pontos, 3, 2 e 1, o outro menos 2, menos 4 e 1. Repito as duas colunas, primeiras colunas, e vou multiplicar, né, as diagonais primárias, que é aquela que está de vermelho, somando elas, vai ficar 2x mais menos 2y, porque olha lá, 2vx vezes 1, 2x, mais, deu y vezes 1, dá y vezes menos 2, menos 2, então ficou mais menos 2y. Mais, que é a diagonal principal, que é a vermelha, pode ficar 1 vezes 3, dá 3, vezes menos 4, dá menos 12. Então, mais menos 12. Agora, eu vou subtrair das diagonais secundárias, que é que está de azul. 3 vezes y dá 3y, menos 1, menos 3y. Depois eu tenho lá x menos 1, dá menos x, vezes menos 4, menos 4x. Então, como eu estou subtraindo, menos 4x, que deu a multiplicação. Menos de novo, que eu tenho 1 vezes 2, dá 2, vezes menos 2, deu menos 4. Ficou menos 4 igual a zero. Aí agora é só fazer continha, né? Multiplica os sinais, 2x menos 2y menos 12 menos 3y, mais 4x mais 4 igual a zero. Somando x com x, 6x. Y com y, menos 5y. Então, tem 6x menos 5y menos 8. Então, nós já temos agora a reta suporte AB. Então, nós vamos calcular agora o coeficiente angular dessa reta. Como é que eu calculo o coeficiente angular dessa reta? Eu isolo exatamente o y. Né? Isolando o y, eu tenho y igual a 6 sobre 5x menos 8 sobre 5. Então, aí eu isolando o y, eu vou saber quanto que é o meio. Né? Eu isolei ali, fiz as continhas. Então, lá, no que está no x, né, é o 6 quintos, então o m é 6 quintos. A mediatriz, ela é perpendicular reta. E para ser perpendicular reta, então eu tenho que pegar o M1 e fazer menos 1 dividido por 6 quintos. Correto? Que é o M da outra. Então a regra não é essa? É menos 1 sobre o outro M2, o M1. O M1 não é 6 quintos? Ó, divisão de fração, pega a primeira do jeito que está e multiplica pela outra invertida. Então vai ficar M2 igual a menos 6 quintos. Como nós temos já as coordenadas do ponto M é o ponto médio, como é que eu calculo as coordenadas do ponto médio? A coordenada do ponto médio é o quê? Eu pego os dois por x, subtrair os 2x e coloco vai dar sobre 2, é a média, né? Então vai ficar y igual a menos 2 menos 4 sobre 2, que vai ser menos 2 sobre 1, dá menos 1. Então eu achei o valor de x, que é meio, e y igual a 1. Aí é só substituir na fórmula da equação, né? Que eu já tenho o ponto da reta, o ponto médio, então ela passa no ponto médio. Então, vou usar o ponto médio, y menos o ponto médio
é igual a M2, que multiplica o x menos x do ponto médio. Então, ficou a equação igual a y mais 1 igual a menos 5x sobre 6 igual a 5 sobre 12. Fazendo as continhas, multiplicando tudo, tirando o mínimo, aquele negócio todo, vai dar 12y mais 12 menos 10x mais 5. Aí, só passando tudo para um lado só, isolando tudo, 10x mais 12y mais 7 igual a zero. Aí é só fazer continha de álgebra, né? É isso, é só prestar atenção nas regras e continuar a fazer aí, ok? Vejamos agora um de número 8. Determina a equação da reta que passa pelo ponto P e é perpendicular à reta R de cada um dos seguintes casos. Passa pelo P e é perpendicular. Para ser perpendicular, aí é aquele caso, o M tem que ser igual ao quê? Vamos ver? A equação ponto P2, o coeficiente angular da reta, eu achei que o M é só pegar e isolar o Y e achei que M é menos 3/4. Calculando o coeficiente angular da outra. É 1 sobre o coeficiente da anterior, né? Então ficou 1 menos, a coeficiente lá da outra eu achei menos 3/4. Vai ficar menos 1 dividido por menos 3/4. Menos por menos dá mais. 1 dividido por 3/4. Pega a primeira e multiplica pela segunda invertida, vai ficar 4/3. Esse é o coeficiente igualado da nova equação. Então temos aí o ponto P é menos 3 e 2, é só substituir no x0 e y0, a equação é 4x menos 3y mais 18. O mesmo aconteceu na coisa B, eu achei isolando o x, né, o cálculo do M1, foi isolando o y, achei M1 igual a 2, né, peguei e coloquei M2 é menos 1 sobre meio, que é 1 sobre 2, que está lá, é a regra, né? E deu 2 é menos de 1 sobre meio. Substituir lá os pontos que já me deu, eu achei x mais 2y mais 14 igual a zero. Esse aqui foi muito simples, porque a equação y igual a 4, nós já sabemos que a reta é paralela ao eixo do x, correto? E ela passa exatamente no ponto P3 e 5. Aí ela é. Por que ela está passando no ponto 3 ali? Porque ela falou que o x é igual a 3, porque o x ali é igual a 3 para qualquer valor de y, né? X vai ser sempre 3, porque o ponto que ela passa, P3 e 5, o x vale 5. E a equação x é igual a 3, né? E y é igual a 4. Ok? Tranquilo, passou lá na reta, a reta do y é igual a 4, está aí, é perpendicular à outra reta. Então, tem duas retas, x igual a 3 e y igual a 4. E todas as duas passam pelo ponto 3 e 5, ok? Essa faz a interseção no 90 graus. Passa pelo ponto 3 e 5, a reta S. A R faz 90 graus no ponto 4. Simples, é só uma interpretação também, não precisa nem fazer muita conta. Dados A, 3 e 2 determina a equação da reta mediatriz. A mediatriz, você já sabe, é aquela que faz um ângulo de 90 graus no ponto médio. Então, eu achei o M da reta, né? Calculando a equação da reta. Como é que eu acho o M? Achar o M quando a gente tem dois pontos é o x2 menos x1, a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Então, achei um M que é 1/3. Aí eu pego qualquer um dos pontos e já acho a equação, né? O ponto médio de AB é o xm, o ponto médio de A e B, eu somo os 2x e divido por 2, vai ser 5. E o y, eu somo os 2y e divido por 2, que é igual a 4. O m é o inverso do m. O m2 vai ser menos 1 sobre 1/3. Né? Menos 1 dividido por 1/3 é 1 pegar o primeiro e multiplica para o segundo invertido. Eu já tenho o m2 e tenho um dos pontos. Eu escolho qualquer um dos dois. Já tenho o ponto médio, que é o que participa dos dois. A equação da mediatriz é só pegar os pontos médios, né? O x e o y dele. Y menos 4 igual a 3x menos, que multiplica 3x menos 5. Fazendo as continhas, y mais 3x menos 19 igual a zero. Se um triângulo tem como vértices os pontos A, 2 e 1, B, C, menos 2 e 4 e C, 0 e 2. Determina a equação da reta suporte da altura relativa a um lado da B. Eu acabei de falar isso anteriormente, então vou construir o gráfico. Construir o gráfico, ele marquei os teus pontos, um pontozinho aí está atrapalhando aí a minha cabeça, o menos 2 e o 4, mas não vai ter problema não, que a gente vai trabalhar só lá em cima do triângulo. Legal. A reta suporte da altura CH é aquela que parte do ponto C e faz 90 graus exatamente com o lado AB. Correto? Está lá no desenho. A gente tem que desenhar o gráfico que ajuda a resolver o problema, a interpretar ele.
Então, está lá do lado da B, a reta suporte CH passa ali e é perpendicular a B. Muito bem, eu vou calcular o ponto médio de A e B, correto? Porque eu vou calcular o M de A e B, porque aí eu vou saber montar a equação dessa reta, a B, né? O M1 não é o ponto médio, não. O M é o coeficiente angular dessa reta. É o YB menos YA sobre XB menos XA. Eu achei que ele vale 5 quartos. O da reta perpendicular tem que ser, se o M1 vale 5 quartos, tem que ser menos 1 sobre 5 quartos. A reta para ser perpendicular, porque lá no ponto H, a reta é perpendicular à reta B. Então, eu quero achar a reta que vai de H a C. Então, muito bem. Feito isto, está lá menos 5 e 2. Agora, uma coisa que eu vou observar, que a reta que eu estou procurando, que é a reta que vai de C até H, ela tem a ordenada, que é o X, abscissa 0, e a ordenada 2. Olha lá, ela passa do ponto 0 e vai no C, ela está em cima do eixo do Y. Então, eu sei que o ponto que ela passa é 6, 2. Eu já tenho o M dela, que tem que ser menos 4 e 5. Foi só substituir os valores, achei a equação 4x mais 5y menos 10 igual a 0. Foi só aplicar conhecimentos que nós já temos, tá? Vejamos aqui, olha mais um bacaninha. Os pontos de interseção da reta R e S, da reta R da equação y igual a x mais 2, com os eixos da coordenada, determinam o segmento. Qual é a equação mediatriz do segmento? Muito bem, olha. Os pontos de interseção da reta R de equação XY2, com os eixos de coordenada, determinam um segmento. Muito bem. Qual é a equação da mediatriz? Muito bem, a equação de mediatriz vai passar no meio de AB. Então, eu vou achar os valores de A e B. As retas S são perpendiculares e passa pelo ponto médio AB. As coordenadas de A são, o ponto A pertence a E, não pertence? Tem ordenada nula. Tem ordenada nula, porque ela está no eixo exatamente do X. Então, Y lá vale 0. Então, o ponto dela é exatamente menos 4. Por que é menos 4? Porque eu vou pegar no lugar de Y, x sobre 2 mais 2, eu vou colocar no lugar de y igual a 0, porque o y não vale 0 ali. Então, achei o ponto A é menos 4 e 0. Eu peguei a equação, coloquei a equação é y igual a x mais 2 mais 2. Eu preciso achar quanto que vale y. Quanto que vale exatamente o x. Mas ali no ponto A, eu sei que o x vale 0, olha lá, está no ponto 0 em cima do eixo do x. Então, eu vou pegar no lugar do x, eu vou colocar no lugar do y, eu coloco 0. Coloquei 0 igual a x sobre 2 mais 4, resolvendo x é menos 4. Agora, eu vou fazer a mesma coisa no ponto B. No ponto B, o ponto B está exatamente em cima do eixo do y, quer dizer que o x ali, ele vale 0. Então, vou colocar 0 no lugar de x. Y é igual a 0 sobre 2 mais 2. Y é igual a 2. Então, eu tenho o ponto 0, 2. Eu tenho o ponto menos 4 e 0, que é o A ou o B. É só pegar aqui e fazer o ponto médio dos dois. Eu vou pegar e fazer o ponto médio. Eu tenho o ponto médio é menos 2 e 1. No x é menos 2 e o y é 1, olha lá. 0, 2, menos 4, 0, se você for somar, menos 4 mais 0 sobre 2, e 0 mais 2 sobre 1, achamos ponto médio é 2 e 1. A reta é perpendicular, não é? Ela tem que passar pelo ponto, ali ele tem que ser perpendicular, o M é menos 1 sobre o outro M, da primeira equação. Lá na primeira equação nós vimos que o M é igual a meio, correto? Ah, não é não, professor. Vamos lá, lá. X, Y igual a x sobre 2 mais 2. Então, ali, exatamente, um M é meio. Então, o M da equação nova é menos 1 sobre meio. Fazendo as continhas, vai dar menos 2. O ponto, que é o ponto médio que passa a reta perpendicular, nós já temos, que é menos 2 e 1. Foi só aplicar na equação da reta aí, que nós temos oficial, e achamos a reta 2x mais y mais 3 igual a 0. Aí temos aqui, determina as coordenadas do ponto N simétrico ao ponto 2, 4, em relação à reta R da equação x menos y menos 6. Muito bem, eu fiz o gráfico, é bom fazer o gráfico, porque eu marquei o ponto M ali, 4 e 2, a reta R é x menos y menos 6 igual a 0, e o ponto N. Bom, eu sei que Q pertence a R, e é ponto médio do segmento MM. S passa pelo ponto M, 2 e 4, e é perpendicular. Essa é aquela reta ali que eu chamei para vocês ali, passa pelo ponto A.
É aquela reta que está pontilhada e é perpendicular à reta R. Muito bem. S passa por M2 e 4. E é perpendicular à reta R menos Y, X menos Y, menos 6 igual a zero. Aí vamos calcular o coeficiente angular dessa reta R, então, né? Eu vou isolar o Y e achei Y igual a X menos 6. Então, eu já sei que o coeficiente angular dessa reta que nós estamos trabalhando é 1. Continuando o exercício, já sei que ele é 1, o coeficiente da reta perpendicular é 1 menos 1 sobre 1, então vai ficar menos 1. Então, a equação da reta S não passa pelo ponto 2 e 4? Menos 4, substituir o 1 menos 1, que é o M dela, que multiplica x menos 2, que é o ponto que ela passa, é igual a x mais y menos 6 igual a zero. Muito bem, eu tenho as duas equações, eu preciso saber as coordenadas de Q, né? Como é que eu faço? Eu faço a interseção das duas, que a interseção delas, tanto a reta S como é exatamente no ponto Q, como está no gráfico ali. Fazendo interseção, eu vou achar lá x igual a 6 e y igual a zero, como está a continha aí do nosso sistema resolvido. Feito isso, senhores, agora Q é o ponto médio de Mn. Então, eu vou pegar x de m mais x de n, ela está vendo lá? Então, eu já tenho o x de Q e o y de Q, eu vou achar o x de n e o y de n, foi só substituir ali, ó. X de Q, que vale 6, é igual a 2 mais x de n sobre 2. Fazendo as continhas, eu vou achar que está ali depois da nossa chavinha, 2 mais x de n é igual a 12, x de n é igual a 12 menos 2, que é igual a 10. O y é a mesma coisa, ele vale 0, e aí vamos fazendo a conta e achamos menos 4. Por que deu 6 e 0? Porque nós achamos aqui, ó, quando resolvemos o sistema, nós achamos a interseção. Tendo a interseção, foi fazer o ponto médio. O ponto médio é exatamente no Q, correto? Aí nós achamos, o ponto médio é n, o x de n mais x de n. Eu estava procurando um n, que deu 10 e menos 4. Terminado esse exercício, bem bacaninha. O senhor já, as retas S é perpendicular à reta R e T é paralela à reta S. Determine a equação da reta que passa por T. Muito simples. A equação da reta que passa por T, a gente vai calcular primeiro. Eu não tenho a equação da reta por T, mas eu sei que temos a equação paralela à reta S. E temos pontos ali. Então, o cálculo do coeficiente angular de M1, eu vou pegar os pontos da reta 1. M1 é igual a x de Q menos y de P, né? Tá aí os pontos P e Q, que é essa reta R aí. Fizemos, achamos o coeficiente 3/4. Vamos achar o coeficiente angular da reta S, que é paralela a R. Se é paralela a R, R não é paralela, perpendicular. Para quem é paralela é a S, tá? Ela é perpendicular a R. Muito bem, estou falando da nossa reta S, que é perpendicular a R, é 1 menos sobre menos 1 sobre menos 3/4. Fazendo as continhas, é igual a 4/3. Tendo esse cálculo, agora a gente, como a reta S passa por Q, então a sua equação é, substituir na regra da equação, a reta S, achei a equação dela. A mesma coisa, se T é paralela a S, M3 é igual a M2. O M da reta S, que é paralela a T, são iguais. Então, só pegar o ponto da reta T, que é 1 e 0, e colocar lá o 4/3, que tem que ser igual, e achei a outra equação. Y é igual a 4x sobre 3 menos 4 sobre 3. Achei tanto de T como de R. Foi só. Você tem que compreender que T é paralelo a R. Foi possível achar a equação da T. Depois, perpendicular, quer dizer, T é perpendicular a R. Aí eu achei a equação exatamente da reta T. E como T é paralela a S, foi só pegar o ponto da reta S, que é 4 e 0, e achar a equação da reta S. Aplicando essas regrinhas, senhores, não tem segredo. Agora, a gente, para encerrar, temos o último exercício. No triângulo retângulo ABC, hipotenusa BC, tem-se B1 e 1, C3 e 2. E o cateto que passa pelo vértice B é paralelo à reta L, cujo coeficiente angular é 3/4. Determina as equações da reta suporte dos catetos AB e AC. Tranquilo. Olha lá. A B é paralela a ela? A L? Muito bem. A B é paralela a L. Beleza. Nós sabemos que o coeficiente de L é 3/4.
Muito bem. Eu tenho até um ponto lá do AB, que é 1 e 1. Muito bem. Eu vou pegar esse 1 e 1 e achar a equação da reta AB. Está aí achado. Coloquei, ó, eu tinha o coeficiente. Paralelo tem que ser igual. Não é? Tem o coeficiente. O ponto de AB, o ponto lá que eu tenho lá, 1 e 1, né, que é o ponto da reta AB, já tem um ponto, poderia ter usado outro, mas eu tenho lá definido, é 1 e 1. Aí eu achei y igual a 3x sobre 4 mais 1 é a reta AB. Aí, sendo assim, agora eu vou pegar e calcular a reta AC. Olha a reta AC, passa por 3 e 2 e é perpendicular a AB. A reta AC, a reta AB, tá vendo lá? É perpendicular por quê, professor? Olha lá o ângulozinho de 90 graus em AB e AC. Se é perpendicular, o M da reta AB é 1/3. Então, eu vou fazer 1 menos 1 sobre 3 quartos, que é o M. Lá nós achamos, não é 1/3, não, é 3 quartos. Nós achamos o M aqui, ó, 3 quartos. M é 4/3, quer dizer, né? Nós achamos o M na reta 1, é 4/3. Que foi ter dado no problema isso, né? Aqui, ó, tá, aí nós fizemos a conta, achamos que a reta que é paralela deu 3 quartos sobre 3x sobre 4. Então, nós temos aqui que o nosso M é 3 quartos. Como ele é perpendicular, se ele é perpendicular, M2 vai ser menos 1 sobre 3 quartos. Fazendo a continha, vai ficar menos 4/3. Então, agora é só montar a equação. Pega o ponto que nós temos ali, 3 e 2, que é o do ponto C, né? A reta AC passa por ali. Pega um ponto dela. Aí nós já temos a inclinação, então a y menos 2 igual a menos 4/3, que multiplica x menos 3. Então, fazendo aí, achamos a equação igual a menos 4x sobre 3 mais 6. Então, as retas suporte do cateto do triângulo ABC são y, 3x sobre 4 mais 1/4, e y igual a menos 4x 3 sobre 3 mais 6. Estudem, repitem esse exercício, que é uma matéria muito importante, e até o próximo capítulo.